boa noite! Futebol Mais Debate está no ar, ao vivo aqui na TV Mais e agora em novo horário, a partir das 21h30, todas as noites de segunda-feira, nós temos esse encontro marcado falando sobre as principais notícias do mundo do futebol. E este final de semana foi bem polêmico, a gente tem muito assunto pela frente. Mas antes, olha, já participe do nosso programa, porque Futebol Mais Debate, você sabe, é o programa que mais dá prêmios para você. Já acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br, clique no ícone do nosso programa e participe. E claro, quero dar boa noite para os nossos convidados. Carlos Carreiras, presidente da TV Mais, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Quais são os seus destaques iniciais? Boa noite, Lívia, boa noite ao telespectador da TV Mais, boa noite ao Guga e boa noite também ao nosso querido Jorge Nicola, que daqui a pouquinho está chegando. Lívia, o meu destaque inicial vai para o time do Palmeiras. O Palmeiras vem crescendo no campeonato, eu disse aqui algumas rodadas que o time é medíocre, continua ainda dizendo que o time é medíocre, porém com um excelente técnico. Um time é uma combinação que acaba dando um bom time. Hoje o Palmeiras já está se demonstrando um time competitivo, porque são 4 vitórias seguidas, não é isso? Então é um negócio importante demais para o Palmeiras. Eu acredito agora que o Palmeiras vai sofrer um pouquinho com a punição do Dudu. É um jogador importante dentro do esquema tático do Palmeiras, mas isso aí é papo para a gente discutir aqui no Futebol Mais Debate. É isso aí, obrigada, Carreiras. Dou boa noite também para o Guga Mendonça, jornalista esportivo. Quais são os seus destaques, Guga? Muito boa noite, Lívia. Muito boa noite ao telespectador da TV Mais. Falando, o meu destaque é para o Coringão, né? O Corinthians venceu o Atlético Mineiro no sábado à noite. Mais uma vez, a Arena Corinthians com 36 mil pessoas. O time do povo venceu o Atlético por 1-0. E eu falava no programa da semana passada que era uma final antecipada. Então, o Corinthians ganhou a primeira final antecipada aí desse campeonato, porque é um campeonato de pontos corridos, isso é jogo de 6 pontos. Então, o time do povo ganhou em sua casa por 1-0 do Atlético, deu grande passo. Está na segunda posição, porque o Atlético tem uma melhor campanha, mas olha, o Corinthians fez uma vitória super importante para o campeonato. Essa vitória vai fazer diferença mais para frente. Parabéns à torcida do Corinthians, mais uma vez, 36 mil pessoas num sábado à noite na Arena em Itaquera, lá no estádio do Corinthians. 36 mil pessoas é um público bom, né, Carreiras e Lívia? Nossa, bastante. Coringão sempre lota aí os estádios. Ainda falaremos também do São Paulo, que tem muita polêmica, e daqui a pouco com a gente para conversar sobre todos esses assuntos, Jorge Nicola, ele que é comentarista da ESPN, está chegando, está saindo de lá, daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Olha, como sempre tem muitos prêmios, muitos sorteios aqui no nosso programa e hoje não será diferente. Presta atenção no que nós preparamos para você. A LL Presentes, sempre oferecendo aí muitas peças lindas e hoje sorteia aqui uma champanheira. Caprichou mais uma vez, hein, Carreiras? Olha que linda, hein? Participe então que pode ser sua, tá? Pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas. Padaria Kennedy, um jantar para 2 pessoas. Lembrando que este jantar é válido por 30 dias, tá legal? General Colchões, um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes. E General Colchões, são 5 lojas aqui na região do Grande ABC. Para conhecer mais próximo, acesse o site generalcolchões.com.br. Também a Esportiva, uma camisa do Palmeiras. Lembrando para você visitar a loja virtual, tem muitos produtos lá à sua disposição, aesportiva.com.br. Restaurante Lagabe, um almoço para 2 pessoas. E você já sabe, só não come o Lagabe quem ainda não conhece. Gesso MM, um kit de vinho contendo um vinho e uma taça. Olha só o kit, gente. Que bacana, hein? Para essas noites que estão sendo mais frias, participe que também pode ganhar esse prêmio aí. Churrascaria Picanha de Ouro, um jantar para 2 pessoas. Pizzaria Zanini também vai sortear 2 pizzas, uma para cada participante, tá bom? E lembrando do nosso prêmio do mês, será sorteado no dia 27 agora de julho, tá? Um rastreador Localizar Auto, que é excelente. O rastreador tem mais de 30 funções, inclusive pode bloquear o seu veículo à distância direto de seu celular. Tá certo? Então não perca a oportunidade de participar, tvmaisabc.com.br, estamos esperando o seu e-mail aqui, tá? E aí, a gente fala então do primeiro assunto desta noite, como destacou aqui o Carreiras, Palmeiras e Santos. Gente, o que temos para falar desse jogo, né? O Palmeiras ganhou do Santos e, como você falou bem, vem ganhando aí uma sequência de jogos, né, Carreiras?
Boa noite mais uma vez. Olha só, já vou começar até com uma pergunta aqui. Na verdade é só uma... O Sebastião Faioli, boa noite a todos da mesa. Meu peixe perdeu e meu azulão também. Eu torço pro azulão. Sebastião de São Caetano está dando um abraço a todos. Aqui, aí essa pergunta que tem a ver. A Patrícia Silva, boa noite. Vocês concordam o que sustenta a campanha do Corinthians, do Palmeiras, os rivais, é a defesa? Eu concordo. Os dois times estão bem posicionados. Para mim, é uma surpresa realmente a defesa do Palmeiras estar do jeito que está, porque o ano passado, para mim, nossa, eu era surpreso. Eu falo, nossa, o time era muito a zaga, a gente fala, nossa, é muito ruim essa zaga. E realmente a gente sente aí um trabalho que começou já com o Oswaldo, vamos falar também, né? Não vamos esquecer. Do Oswaldo, e o Marcelo agora acabou dando uma acertada de vez. O time do Palmeiras está bem sólido. Ontem a pressão do Santos foi infernal, principalmente nos últimos 25 minutos, né? E resistiu bem. Assim como também a defesa do Corinthians resistiu ao ataque mais poderoso do campeonato, que é o ataque do Atlético Mineiro. E também foi a mesma coisa. Mas como a Lívia abriu o assunto Palmeiras, né? Acho que é aquele detalhe, futebol que vale a bola dentro do gol. O Santos teve volume de jogo, mas o Palmeiras foi lá e fez o gol. Então ganhou o jogo, ganhou a partida, 3 pontos, é o que está valendo, subiu na tabela, desenvolvendo bastante. Mas o Guga, o que você me fala agora, Guga, dessa perda, né, por 6 meses aí do Dudu? Olha, vai fazer falta, porque é um jogador que o Palmeiras investiu bastante dinheiro, né? Foi aquela polêmica, vai pro Corinthians, vai pra não sei aonde, acabou parando no Palmeiras, mas eu vou falar uma coisa pra você, o Dudu não mostrou muito a que veio, fez uns gols aí, mais ou menos e tudo mais, mas ele foi contratado para ser o matador do Palmeiras. Então, assim, na minha opinião, o Palmeiras ele tá com um time bem estruturado, tá? O torcedor palmeirense ele tá empolgado porque ele tá acostumado com o time medíocre do ano passado. Quer dizer, melhorou bastante, mas não adianta. É o que eu falo, é o que a gente bate aqui no programa, é um time para Libertadores e nada mais. Não adianta achar que vai ganhar o título, que o Palmeiras, só se acontecer uma catástrofe nesse campeonato, que eu não duvido também, porque é um campeonato com nível técnico lá embaixo, né? O pessoal fala, um campeonato disputado, mas é nivelado por baixo. Me desculpa, entendeu? Então o que eu vejo é que o time do Palmeiras hoje ele ocupa a 6ª posição e o palmeirense já não, porque vamos ser campeões e não sei o que, não, torcedor palmeirense. Vamos voltar para a realidade. O caso do Palmeiras aqui é Libertadores e é a minha aposta como uma das vagas para Libertadores. Bom, O senhor Carreiras não apostou nem isso. Não, eu falei que nem na Libertadores. Nem na Libertadores. Mas veja bem, olha só, futebol muda... Todo momento futebol uma caixinha de surpresa, já diria. Uma caixinha de surpresa. O técnico chegou, já meteu a mão no time, já mexeu onde que tinha que mexer. Não tenha dúvida. O Palmeiras, a gente falou isso na semana passada, ele hoje tem, vamos dizer assim, um clube de atacantes, né? Virou quase um time de atacantes do Palmeiras. Apresentou... Todos eles numa média interessante, né? De jogadores, Você vai falar assim, talvez o Barrios agora vem com baita de um nome, mas eu quero ver dentro do campo como funciona, entendeu? Ainda não vi, poucos minutos não me mostraram nada. O Barrios é argentino, né? Entendeu ou não? É argentino? Não, paraguaio. Paraguaio, mas você sabia que ele é naturalizado paraguaio, na verdade ele nasceu na Argentina. Então já tem... Ele tem um sangue melhor, então ele tem um sangue melhor aí, mas... Geralmente é o contrário, né? Mas assim, você falou, o Dudu não concorda com você quando você disse que o Gugu veio como homem-gol. Não é isso. O Dudu veio como um cara, um atacante armador, entendeu? Ele fez esse papel... Mas veio com uma salvação, me desculpa. Do jeito que apresentaram... Foi apresentado, né? Eu concordo com você. Foi apresentado dessa forma, como um jogo... Mas é que assim, no ano passado, como é que estava a situação do Palmeiras, eu até concordo. Hoje já não. Eu acho que ele já fez muito mais falta ao Palmeiras. Eu acho que o torcedor do Palmeiras não precisa ficar tão apavorado com a notícia. E isso também vai servir bem para a carreira dele, para ele aprender a não fazer esse tipo de coisa. Eu acho que... futebol, por mais que o árbitro erre, você tem que respeitar, não tem jeito. Infelizmente é assim, quem tem que a diretoria, que tem que depois ir buscar os direitos do time, não adianta você chegar lá e querer brigar com o juiz. Sim. Depois nós vamos falar um pouco aqui do que o Ganso fez aí, que cheirou um pouquinho aí, sabe, aquela coisa, tô querendo ir embora, então me manda logo. Dupla, mas aí a gente entra no assunto do São Paulo, né? Exato. Agora o destaque negativo nessa história é para o Santos, né? Que está numa draga, ocupa a 17ª
posição do campeonato. O Carreiras realmente ele teve uma análise correta, o Santos jogou bola, teve volume de jogo, tentou matar, tentou achar o gol, mas quando a sorte não bate, meu amigo, aí não tem jeito. Mas o Santos está oposto, né, do Palmeiras. O Palmeiras está um time, vamos dizer, o Palmeiras virou um time letal nas últimas rodadas. Ele já até joga bem, mas quando ele ataca, ele vai lá e espeta o gol. Já o Santos tem domínio do jogo e a bola que vale é bola dentro da rede. E ainda tem o artilheiro do campeonato, que é o Ricardo Oliveira, com 8 gols, né? Quer dizer, o Santos está na zona de rebaixamento e tem o goleador do campeonato. Quer dizer, não tá fácil a história pro Santos mesmo. É muito azar, além de tudo. O Santos sentiu muito a perda do Rodrigo. Demais. Nós estamos falando do campeão paulista. Nós não estamos falando do... Mas até aí vamos falar do campeão catarinense. Então, mas, o campeão carioca, meu, tá tudo ali. Não, tá difícil. Tá difícil. Falar em carioca, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do futebol carioca, que não podemos perder a oportunidade, né? Bom, Lívia, agora quem chegou, Lívia? Quem chegou, Jorge Nicola, já tá aqui. E aí a gente quer saber, né, de você, sobre o Palmeiras e o Santos, esse jogo que deu o que falar. E aí, hein, Jorge Nicola? Boa noite. Lívia, Carreiras, Guga, ao telespectador, me atrasei um pouquinho que eu estava participando do bate-bola na ESPN e inclusive lá a gente teve a chance de receber o Gabriel, volante do Palmeiras, que explicou um pouquinho dos métodos do atual momento do Palmeiras. Então foi um papo legal, porque ele estava uma das coisas mais interessantes do papo com ele foi que ele vê muita semelhança entre o trabalho do Marcelo Oliveira e do Oswaldo de Oliveira, que era o antigo treinador. Então ele até deu a entender que se o Oswaldo de Oliveira tivesse sido mantido, é provável que o Palmeiras também tivesse alcançado esse bom momento, essa boa fase. Desde que o Marcelo Oliveira assumiu, uma derrota só naquele jogo contra o Grêmio, um empate e 5 vitórias. E a gente levantou alguns números. O Palmeiras de hoje é um time que toca menos a bola. 420 toques de média por partida quando era comandado pelo Oswaldo, 320 sob o comando do Marcelo Oliveira. Isso indica algumas coisas, entre elas que ao tocar menos, o Palmeiras faz ligações mais diretas, é mais objetivo em relação ao gol, usa menos da posse de bola e mais da objetividade. Embora o Gabriel veja a semelhança entre os dois trabalhos, até o esquema tático é diferente, é o mesmo, desculpa, é o 4-2-3-1, é um Palmeiras mais objetivo, é um Palmeiras mais contundente, e isso acho que ajuda a entender o atual momento do Palmeiras, que é o 6º colocado, só a 2 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, e a diferença para o líder do campeonato é de 4. E essa talvez tenha sido a grande sacada da rodada, o fato de Atlético, Fluminense, Grêmio e São Paulo terem perdido. O campeonato deu uma bela embolada, a gente tem um equilíbrio bem grande na parte de cima da tabela. Agora, ainda falando um pouco do Palmeiras, né? A gente vai para o nosso novo quadro e a gente quer saber o que o povo fala sobre isso. Vamos ver? Palmeiras vai brigar pelo título, vai brigar para ficar no G4, o que você acha? Eu acho que a equipe do Palmeiras é uma boa equipe, bem relacionada com grandes jogadores e eu acho que ela briga pelo título no final. Ainda a gente está nem no meio do campeonato ainda, eu acho que a equipe que ela tem, ela briga pelo título lá em cima, pela primeira e segunda posição. O G4, para mim, o Palmeiras fica dentro. Cara, eu acho que o Palmeiras vem crescendo, né? Vem melhorando, enfim, né? Mas ainda eu acho que realmente não tem time para isso, acho que não vai chegar. Eu imagino realmente aí uma briga entre Corinthians, Sport, são os times que estão mais na frente, né? E espero que não chegue, porque realmente acho que não tem time para isso, né? Sinceramente, nessa fase agora, o Palmeiras está numa fase boa, tem sim chance de chegar ao título, porque contratação nova, particularmente falando, sou santista, o jogo de ontem foi bom pro Palmeiras, e é um forte candidato a ser campeão. Ó, você vê que muita gente acredita que pode ser campeão e algumas não, né? A gente estava falando isso agora há pouco, até o Guga mencionou, não tem time para ser campeão, mas ainda a esperança é a última que morre, né? Exato, né? Na minha opinião, a gente já debateu isso bastante, acho que o Palmeiras, mesmo numa fase boa, não tem time para ser campeão. Mas aí a gente vê o trabalho do Oswaldo de Oliveira, na minha visão, foi um trabalho bem feito. Agora o Marcelo Oliveira, ele pegou, na verdade, ele está na hora de colher os frutos, né? Quer dizer, eu falava aqui no programa, quando o Oswaldo de Oliveira foi mandado embora, eu falei, é injusto.
É injusto, na minha opinião. E o Marcelo Oliveira é bom técnico, você não tenha dúvida nenhuma disso, mas ele pegou o elenco que o Oswaldo de Oliveira montou, o elenco que o Oswaldo de Oliveira quase foi campeão paulista, porque aquele jogo, entendeu, foi bem parelho. Quer dizer, eu acho que o Palmeiras, ele tá melhorando sem dúvida nenhuma. Quase foi rebaixado ano passado, tem um time bom e brincava um palmeirense hoje que daqui a 2 anos tá na final do Campeonato Mundial. Agora, deixa até o Jorge Nicola vai falar, mas quanto que foi o jogo do Flamengo? 1-0. 1-0, gol de quem? Não sei, o Carreiras acho que pode Será? responder melhor. Será que pode? Mas enquanto você pensa aí, Carreira, só pra gente arrematar o Palmeiras, 3 dos principais jogadores do Palmeiras hoje foram contratados e indicados pelo Oswaldo, né? O Gabriel, o volante, o Lucas, o lateral direito, e o Rafael Marques, que pra mim é o jogador mais importante desse atual momento do Palmeiras. O Guga falou que o Palmeiras, que não vê o Palmeiras em condição de ser campeão, né? E aí ele chegou a falar que não tem um clube que brilha no campeonato. Eu concordo com a segunda frase e discordo da primeira. Até porque o fato de não ter nenhum clube, ao contrário dos 2 últimos anos como o Cruzeiro, aquele time que vai disparar, faz com que o Palmeiras permita, e o torcedor do Palmeiras se sinta à vontade para sonhar com o título, porque em termos de elenco, eu não vejo ninguém com muito mais elenco que o Palmeiras. O Palmeiras tem a dificuldade de estar montando o grupo agora, tem jogador que nem estreou, o Lucas Barros estreou no domingo, o Felipe Gabriel ainda espera um processo judicial, uma posição da FIFA para que ele tenha condição de estrear. Isso mostra que é um elenco ainda em formação. Então ele tem uma desvantagem, por exemplo, em relação ao Atlético Mineiro, em relação ao Corinthians, que tem uma base mantida. Só que em termos de qualidade de peças, o Palmeiras não deve para esses outros 2 times. Mas se eu tivesse que apontar alguém que tem condição de disparar, o único que eu vejo em condição de disparar hoje e dar uma arrancada é o Atlético Mineiro, porque é muito regular dentro de casa e consegue fazer muitos pontos fora de casa. São 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Perdeu para o Corinthians, é verdade, no sábado, só que para mim foi até melhor que o Corinthians. O Walter fez uma grande partida, o Lucas Prato perdeu gols que não costuma perder. Então, nesse campeonato equilibrado, eu vejo o Palmeiras com chance de brigar pelo título, embora o Atlético hoje seja um pouquinho superior aos demais. Nicola, enquanto você pensou já? Já lembrou? Enquanto você estava... Não vamos falar de Guerreiro por enquanto. Guerreiro a gente... Foi o Guerreiro. Foi o Guerreiro. 2 jogos, 2 gols. Não, são 3 jogos, 3 gols. É verdade, 3 gols. Medíocre. Eu disse aqui medíocre, é verdade. que o Dudu já teve momento que faria mais falta ao Palmeiras. Você concorda com isso? Nesse time do jeito que está hoje? Sim, mas olha que curioso, Carreiras. Quando ele pegou os 180 jogos, os 180 dias de suspensão, ele vivia um momento ruim, bem ruim, e eu acho que a punição, inclusive, mexeu com a cabeça dele, ele ficou ainda pior. Com a chegada do Marcelo Oliveira, não só o Dudu, mas todo o ataque, a principal mudança para mim em relação à chegada do Marcelo Oliveira é o desempenho do ataque. Em 7 jogos, o Palmeiras fez 15 gols. Dos 15, 12 são de atacantes. O Dudu, inclusive, chegou a fazer gols e tem participado bem. Então, hoje, talvez o Dudu viva o melhor momento dele no Palmeiras. E a gente pensa em substitutos. Mas com o elenco de atacantes que o Palmeiras tem hoje... São 10 atacantes, Carreiras. Então, 10 atacantes. São 4 centroavantes, né? são 4 centroavantes e 6 atacantes para jogar do lado. A tendência é que o Marcelo escale, no primeiro momento, o Kelvin, que tem entrado bem, é um cara até numa condição, ele é até mais driblador, é mais técnico que o Dudu, embora tenha um pouquinho menos de velocidade em direção ao gol. E a segunda opção é o Gabriel Jesus, que é a grande aposta do Palmeiras, é um menino que pode ser trabalhado para ser vendido por muito dinheiro. Na teoria não perde tanto, na teoria é uma peça substituível. Era bem pior, por exemplo, perder o Rafael Marques, ou perder o Arouca, ou perder o Gabriel. Acho que esses jogadores teriam mais dificuldade, seriam peças de reposição mais difíceis do que o Dudu. Eu também vejo assim, eu acho que o Dudu já fez mais falta, vai agora. Só que o que você achou dos 180 dias? Então, aí há um problema jurídico, há um problema da legislação esportiva brasileira. Porque ou você classifica ele como a atitude dele como ato hostil, e ele pega 3 jogos, ou você classifica a atitude dele como uma agressão. E o mínimo para uma agressão são 180 dias. Hoje ainda se julgou a possibilidade dele pegar 180 dias ou 6 jogos. Eu acho que daria para qualificá-lo nesses 6 jogos. Mas também não condeno a atitude dos auditores.
em condená-lo a 180 dias. O problema, Carreiras, é que agora o Palmeiras vai entrar com pedido de efeito suspensivo, que deve ser concedido, então ele tem condição de jogar no final de semana. O Palmeiras ainda vai recorrer ao pleno do STJD, essa punição pode ser revertida. E ainda um outro caminho que o Palmeiras estuda, o pedido de redução pela metade da pena. Foram 180 dias de suspensão. Essa pena, caso aceito o pedido do Palmeiras, cairia para 90 dias. O restante seria pago em ajuda comunitária. E como ele já cumpriu 15 dias, ele teria 75 dias a cumprir. Ou seja, é um pano que ainda é uma novela que ainda não terminou. A gente ainda vai ter outros capítulos dessa novela, Dudu. E você achou que o Palmeiras foi superior ao Santos? Não. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras foram para mim parecidos contra Atlético Mineiro e Santos. Os dois times tiveram menos posse de bola que os adversários, apesar de estarem jogando em casa. Venceram por 1-0, mas tiveram muita dificuldade. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. E o Santos me surpreendeu, Carreiras, porque eu não imaginava que o Santos pudesse ser capaz de ser um time organizado. Jogando desse jeito que o Santos está, não merece estar onde está. Eu falei que não teve sorte, então, inclusive. Carreiras, mas foi só esse jogo também, não dá pra gente levar. É um novo Santos, é um Santos que está sendo montado, entendeu? É um Santos que venceu 3-0 o Figueirense na estreia do Dorival e fez uma boa apresentação contra o Palmeiras. Só que o Santos tem 22 gols sofridos, Carreiras. É a pior defesa do campeonato ao lado do Vasco. Aliás, tem um ataque bem positivo de 17 gols, tem o artilheiro do campeonato, mas a defesa é uma verdadeira bagunça. Para mim tem muito a ver com o estilo kamikaze que o Marcelo Fernandes, que era então treinador do Santos, preparava o time, com 3 atacantes, com o Lucas Lima se aproximando desses atacantes, e poucos desses 4 jogadores voltavam para ajudar. E hoje em dia você jogar com 4 a menos na marcação, acho que ajuda a explicar bem esses 22 gols sofridos. E um detalhe importante também, a gente falar do Palmeiras, né, do trabalho. O Palmeiras é o segundo melhor saldo de gols do campeonato. Ele só está perdendo para o Atlético Mineiro. Eu gosto de avaliar muito isso em relação ao saldo de gols do time, porque você acaba avaliando o trabalho da defesa e do ataque ao mesmo tempo, né? É o caso do Santos, tá bem. O Santos tem mais gols do que o Corinthians no campeonato. Sim. Só que tomou mais gols, o Tite pensa bem parecido com você, Carreiras. Ele costuma dizer que o saldo de gols mostra o equilíbrio do time, né? Na verdade, quando eu tive a TV Corinthians no Parque São Jorge, o Tite almoçou bastante comigo. Ele aprendeu. Você que ensinou isso aí. Ele aprendeu, inclusive, o fato do Tite não ligar que o Guerreiro fosse embora. Tem a ver também. Exato. Por isso que o Corinthians não vai contratar o Davi Luiz nunca. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que a parte, a estatística no futebol tem que ser avaliada bastante. E tem uma historinha da estatística bem legal, né? Para quem gosta de avaliar a estatística, aí tem aquela coisa que o cara fala assim, a estatística é igual o biquíni. Mostra muito, mas esconde o essencial. Então também tem isso, se você não souber ler estatística, não adianta nada. Agora a gente queria aproveitar o gancho aí do Santos, né? O Santos está em busca de um atacante para substituir Robinho, que foi para o futebol chinês. Trata-se do jogador Leandro, que está na equipe do Palmeiras nesta temporada, mas tem sido pouco aproveitado. O jogador tem 22 anos e foi indicação do técnico Dorival Júnior, que já trabalhou com o atleta. O Peixe já iniciou as conversas com o staff do jogador e espera por resolução rápida. Leandro participou de apenas 4 jogos este ano, sendo 2 no Brasileiro e em ambas entrando no fim. E aí, o que a gente tem para falar sobre o Leandro? Olha, eu tenho para falar que tem treinadores, às vezes, que não evoluem na carreira, tá? E não sabem o porquê. Tá claro que saiu mordido, com o rabo mordido do Palmeiras, e quer ir buscar um jogador que tá lá, que ninguém vê no Palmeiras, para fazer acontecer no Santos, para dizer assim, eu falei que esse jogador jogava a bola e não sei o que, me tiraram daí. É simples, tá claro. Não tem outra explicação. Vocês concordam com ele? E aí, gente? Eu entrevistei o Dorival em abril, às vésperas da final do Paulista entre Santos e Palmeiras. E o Dorival admitiu que estava bem chateado com a diretoria do Palmeiras. Vale lembrar que ele tinha o time do coração dele. Vale lembrar que ele tinha sido contratado a 9 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, com a missão de tirar o time do rebaixamento. E mais, o contrato dele ia até o fim do Campeonato Paulista. Então,
haviam dado a garantia a ele que, independente do resultado no Brasileiro, ele teria uma continuidade, ele estaria trabalhando à frente do Palmeiras no Campeonato Paulista. Ele salva o time no rebaixamento e é mandado embora. Então ele de fato está bronqueado. Até hoje é uma mágoa que ele vai substituir o cara que vai ganhar 3 milhões e a solução está na reserva do Palmeiras? Ah, tá de sacanagem. Daquele tempo mais medíocre ainda, né? Não, se fosse hoje. Tá de sacanagem, não é possível. O cara pouco aproveitado, né? Já jogou aquele número de partidas para ser negociado. Carlos Alberto de Mello. Vamos lá. Boa noite, amigos. Poderia falar algo sobre o meu Guarani? Não. Nós não estamos em Campinas. Aqui é grande ABC, meu amigo. Não tem nada a ver com o seu Guarani. O Guarani tomou um gol no finalzinho. Acabou de tomar o gol. Guarani 2, Brasil de Pelotas 2. É o jogo que fecha a rodada pelo grupo 2, o grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Se de fato se confirmar esse empate, o Guarani fica distante. Ele vai a 8 pontos, fica bem distante da zona de classificação. Aliás, essa foi a batalha pink da rodada, é isso? Batalha pink? Guarani como Brasil de Pelotas. É a batalha Você pink. sempre tratando bem os nossos telespectadores. Não, escuta, que é isso, cara? Cordial pra caramba. É o Guarani. Mas e o Guerreiro? Não, o Guerreiro é assunto pra depois. Mas essas coisas hoje vocês vieram comigo. Porque assim, ou vocês vêm prontos pro velório, hoje vocês vieram prontos pra quê? Pra homenagear o Inter? Não pra guerra, cara. O único problema é que vocês esquecem de me avisar. Não. Aí vem... Mas você tá com a cara no tom. Essa é uma homenagem ao no ar desde as 7 da manhã. Vem a Lívia de preto, vem o Carreiras de preto e o Guga de preto. E os caras me avisam, eu dou de branco. Aí hoje, de novo, eles combinam o vestuário. A Lívia vem de vinho, o Carreiras vem de vermelho e o Guga vem de vinho. Eu apareço de cinza. Vamos combinar pra gente vir de padrão, mas tá num tom assim. Não, mas você combina vem de vermelho, porque aí a gente faz um saltinho. Ô, Nicola, a coisa mais difícil Mas você sabe que a gente comentou isso antes de você chegar. O vermelho dá umas recordações pra ele. Não, mas essa aqui é o vermelho colorado. É São Paulino. É homenagem ao Gilney Peroni, amigão da gente aqui da Caixa Econômica Federal. Aliás, um abraço para ele que torce doidamente pelo Colorado. E o Colorado vai passar, hein? Será? Ah, vai sim. Força, tem que ir pra final. Venceu 2-1 o Tigres na partida de ida no Beira-Rio. Joga na quarta-feira contra o Tigres do México. O Tigres investiu 75 milhões de reais na montagem desse time. Acabou de contratar um atacante francês chamado Guignac, que foi vice-artilheiro do campeonato francês na última temporada. O cara ganha 1 milhão e 300 mil reais por mês de salário. Vou repetir. 1 milhão e 300 mil reais por mês de salário. Acabou de chegar, foi contratado para essa fase decisiva da Libertadores. Então, os times mexicanos que sempre usam a Libertadores como laboratório, não dão muita bola, o Tigres contraria essa regra, entrou no campeonato para ser campeão e tem um grande time, já mostrou isso aqui no Beira-Rio. Na verdade é o seguinte, e a questão de ser campeão, não é em relação ao mérito que vai trazer o Tigre, é uma questão realmente de, vamos ser o campeão porque eles já estão classificados, não é isso? Porque assim, a classificação para o Mundial se dá pela CONCACAF. É um torneio organizado pela Confederação da América do Norte e Central. Isso. E aqui, ainda que o Tigre seja campeão, quem vai disputar o Mundial é o segundo colocado. Exatamente. Pode ser o River Plate ou o Guarani. Na partida de ida, em casa, o River Plate fez 2-0 no Guarani do Paraguai. O Guarani que é o mesmo time que traz ótimas lembranças para o Carreiras. O cara vem pedir para falar do Guarani. Não, o cara vem pedir para falar do Guarani. Ele errou o Guarani. Entendi a mágoa. Olha aqui, ó. Boa noite a todos da mesa. Estou adiantado hoje, sentado aqui no sofá esperando pelo melhor programa de esportes. Meu time continua no Z4, apesar de ter jogado bem ontem contra o Verdinho, mas quando a sorte não está de lá, não tem o jeito. Exatamente, Santista aqui, o Sebastião Faioli. Eu queria fazer um pedido, eu queria que a gente quebrasse o recorde de mensagens hoje. Então pedir a participação de vocês. O Carreiras costuma ser um cara muito regulado nas coisas. E uma das principais causas dele aqui é regular papel. Ele odeia que imprima papel. Então eu queria para gastar o papel. Eu queria muito contar com a colaboração de todos vocês. Mande qualquer mensagem, manda um oi, manda um beijo pra Lívia, um abraço pro Guga, xinga o Carreiras, mas mande a mensagem. A ideia hoje é quebrar o recorde de mensagem. Quem sabe gastar 2 tufos de papel lá pro Carreiras ficar contente. Não, a pessoa tá cara. A dica é para você participar mesmo, porque além de mandar um beijo aí, enfim, você
ganha muitos prêmios aqui, a gente sorteia muitos prêmios, tá? E eu tenho agora também uma dica muito interessante para você que preza pela segurança. É o rastreador inteligente Localizar Auto sem mensalidades, com mais de 30 funções. Uma delas avisa por e-mail quando seu motorista, o seu filho ou qualquer usuário do veículo ultrapassou a velocidade permitida. Você também pode bloquear a distância pelo seu celular se o carro for roubado. Localizar Auto, a segurança em suas mãos. Acesse já localizarauto.com.br e veja o vídeo completo com mais funções. E nós vamos sortear um aparelho Localizar Auto aqui no programa no dia 27. Então participe, portal TV Mais ABC, e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, olha, a gente vai falar ainda do Corinthians, do São Paulo, fica aí. Futebol Mais Debate de volta ao vivo aqui na TV Mais. E aí, já participou? Já entrou no nosso portal? Ainda não? Tá esperando o quê? Acesse tvmaisabc.com.br que você pode ganhar um dos vários prêmios que a gente vai sortear por aqui. Por exemplo, na LL Presentes, eles estão sorteando uma champanheira. Olha que bonita, coloca aí na tela. Legal, né? O que vocês acham? Eu ia gostar de ganhar. Pizzaria... Não gostou? Tinha que ser... Podia ser preta e branca. Né, vermelha para combinar com a gente aqui. Mais vermelho não. Pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas. Padaria Kennedy, jantar para 2 pessoas, válido por 30 dias. General Colchões, um par de travesseiros da NASA, da marca Manes. E aí são 5 lojas no ABC. Para consultar mais próximo, acesse o site generalcolchões.com.br. Não para por aí não, tá? Na Esportiva, que inclusive tem loja virtual, esportiva.com.br, com diversos produtos. Hoje, sorteando aqui com a gente uma camisa do Palmeiras. E o restaurante Lagabe, um almoço para 2 pessoas. Só não come no Lagabe, quem ainda não conhece, porque a comida lá realmente é deliciosa, caseirinha, eu gosto. Um beijo para o Luísio, para o pessoal do Lagabe, tá? Gesso MM, um kit de vinho contendo um vinho e uma taça, olha que bonito. E aí a gente manda um abraço também para o Sandro Monteiro, parceiro aqui da TV Mais, da Gesso MM. Churrascaria Picanha de Ouro, um jantar para 2 pessoas. Na Pizzaria Zanini, 2 pizzas, uma para cada participante. E aí o prêmio do mês será sorteado no dia 27, Localizar Auto, rastreador, que tem mais de 30 funções, inclusive pode bloquear o seu veículo à distância pelo seu celular, tá? E aí, Carreiras, muitos e-mails, ó. Só uma coisa, Carreiras, antes de você... Se a gente, de fato, estabelecer um novo recorde de e-mails e levar o Carreiras à falência em relação aos papéis, a gente vai sortear mais um rodízio da Pizzaria Trípoli. A gente nem avisou o Gugu, então mas o Gugu certamente aqui. vai gostar de ver Segura. o Carreiras bravo. Aliás, estaremos lá depois, hein, comendo uma pizza no Gugu. Sempre. Então, se bater, eu tô anotando aqui. Pode anotar. Se bater o recorde de participações, mais um rodízio. E é boa a pizza lá, né, gente? Oh, e o lugar é bom. Carreiras. Eu quero dar Ademir Toledo Pisa. Carreiras. O técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, está fazendo melhor nesse trabalho do que na época do Vanderlei Luxemburgo, independente de elenco? O problema é que precisa saber qual época do Vanderlei Luxemburgo. Não entendi muito aí sua pergunta. Ele tem algumas passagens pelo Palmeiras e tal. Em relação à última, certamente a do Marcelo Oliveira. A do Marcelo Oliveira é melhor. Ele perdeu o jogo contra o Grêmio, depois venceu 5 e empatou 1. Então, de fato, é um aproveitamento muito bom do Marcelo Oliveira. Renato Bazo. Palmeiras está chegando. Parabéns pelo programa. Legal. Priscila Bernardo. Peraí, você falou legal porque o Palmeiras está chegando? Não, legal. Ela disse não, parabéns pelo programa. Participou. Aqui é a marcação cerrada. Priscila Bernardo, aliás, ela é de Rude Ramos. São Bernardo. Parabéns pelo retorno do programa. Estava com saudades. Legal, obrigado pela participação. Reinaldo Cardoso, qual a opinião de vocês? Qual dos times atuais que estão entre os 4 primeiros colocados tem a maior chance de perder a colocação para o Palmeiras, se é que isso vai acontecer? Interessante a pergunta, hein? Esporte. Depois do Esporte, o Fluminense. Querem detonar o Esporte. O Fluminense, porque... Aliás, eu vou falar coisas do futebol, hein, cara. Semana passada eu falei do tal do André que eu gosto dele, porque ele jogou de bola. Jogou bem, mas... Meu Deus do céu, A gente chegou até a comentar semana passada se era melhor o André ou o Wagner Love no Corinthians, né? Vocês discordaram. Eu acho que o André ia dar mais conta. Silvio Luiz Foco, o Palmeiras ainda brigará pelo título brasileirão? Com certeza, tá afirmando aqui, legal. Verônica Zimmer, sou palmeirense e tô triste. Meu caso tem solução? Tem sim, pega o telefone
Ou então fala no Google assim, ó, psicólogo. Aí, pronto. Aí ele resolve o seu problema. Pô, mas ela é palmeirense e tá triste? Vou falar pra ela torcer pra Aqui, portuguesa. Aí Carlos, que é tristeza. Ó as mães, ó. Que é tristeza. Agora, se ligar, a pergunta do Carlos Alberto de Mello, você já ouviu esse nome aqui hoje, né? Olá, amigos, tem como falar algo sobre o meu bugre? De novo, o cara quer me pegar na curva. Não vamos, que Olha, Guarani. Recentemente perdeu para o Audax de Osasco por 15-0 no futebol feminino. Aí, pronto. Ótima notícia, 15-0. Inclusive foi no último dia 27 de... Caio Sérgio Mauri, Dudu vai fazer falta para o time do Palmeiras? Não. Hoje não mais, né? Não mais. Hoje não mais. Então aqui sobre o Palmeiras, aqui a gente já deu Palmeiras e Santos aqui. O pessoal do Santos está um pouco bravo aqui, viu, meu? Tá. Com o time ou com a gente? Não, tá com o time, entendeu? Eu ouvi dizer que é com alguém que tá vestindo uma cor meio avermelhada. Não, ó, tem uma parte para falar aí, né? O pessoal tá meio assim, mas, pô, tem um dirigente lá no Santos que ganha. Bicho, é isso, Nicola? Conta essa história aí, Nicola. Dagoberto dos Santos, é o vice Ganha bicho? É o diretor executivo de futebol do Santos. Entre outras coisas, ele contratou esse ano Neto Berola, contratou Nilson, contratou uma série de jogadores de qualidade absolutamente discutível, Marquinhos e tal. Nossa, é o Red Hunter. E aí o salário dele, ele ganha 80 mil reais por mês, vale lembrar que o Ricardo Oliveira, que foi artilheiro do Paulistão, veio para ganhar 50, ou seja, ele ganhava durante o Paulista mais que o Ricardo Oliveira. Mas calma que não acabou. O ano que vem, ele assinou um contrato de 3 anos. O ano que vem o salário dele passa de 80 para 95 mil reais por mês. Você acha que acabou? Então aguenta mais essa. No último ano de contrato, ele passa a ganhar 110 mil reais por mês. É um diretor executivo de futebol que nunca trabalhou com futebol. Ele tem direito a prêmios, os bichos que os jogadores têm, só que o bicho dele não é normal. O bicho dele é 3 vezes o salário do bicho do jogador. Então se o Ricardo Oliveira faz 5 gols no jogo e o Santos vence, o Ricardo Oliveira divide com os outros jogadores do Santos um bicho. O Dagoberto ganha o triplo. E para fechar de vez, para assegurar que o contrato está bem feito, há uma multa rescisória. Se ele for mandado embora, por exemplo, em dezembro, ainda vão restar 2 anos do contrato dele. E aí o Dagoberto vai receber metade do salário pelos próximos 2 anos. Sem trabalhar. Sem trabalhar. 95 mil dividido por 2 vai dar uns 47.500 reais por mês no ano que vem. E aí no último ano ele ganha 55 mil reais por mês, esteja ele aonde estiver. O cara é bom. Conseguiu um negócio desse. Isso já é um ato do nosso querido Modesto Roma. Modesto Roma, seu amigo que veio aqui. Aliás está aqui para voltar aqui conosco, tá devendo uma visita aqui. Poxa, eu acho que é uma notícia um pouco, é um tipo de negociação incomum, pelo menos, né? E ainda mais no mínimo que o Santos passa, né? Causa estranheza total. No mínimo incomum. Pode ser que o cara tenha a lâmpada mágica e... contratou o Neto Berola, ele começou pelo lado errado, desculpa. Como é que pode uma situação como essa realmente deixa um pouco a desejar? O Nilson tá jogando bem também? O Nilson foi bem, ele parecia uma parede. Ele entrou no clássico ontem e ele entrou para fazer o papel de centroavante, o pivô, aquela que o Carreiras faz lá no 1º de maio. Só que o pivô, a bola chega, ele para, segura, espera os outros jogadores chegarem para ele ter opção, né? E o Nilson era na parede, a bola vinha, batia e voltava, vinha, batia e voltava, vinha, batia e voltava. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco favor, do Corinthians. Chega de Palmeiras. Opa! Que programa é esse, Carreiras? Tá estranho, né? Tô estranhando, Carreiras. Bom, pra não falar do Guerreiro. É verdade. Já tem os nego me pilhando 3 jogos aqui do já. Flamengo, 3 gols. Já tem os nego me pilhando aqui já. E o cara é medíocre. Ele ainda vai mudar de ideia, viu? Será? Eu acho. E aí, até o final o cara fica, não, porque eu gosto do André, o Wagner Love tá bem, é algo assim, meu filho. É algo assim, meu filho. Bom, falando um pouquinho do Corinthians, gente, a bola da vez para reforçar o ataque no Parque São Jorge é a do jogador Jonatas, ex-Elche da Espanha. A diretoria avançou nas negociações com o jogador e aguarda uma resposta dele nos próximos dias. O que está enrolando a negociação neste momento são os salários do atleta. O Corinthians foi notificado pelo representante do jogador que ele conseguiu se desvincular de seu ex-clube, ficando livre para acertar com quem quiser. E voltou a investir nas negociações. Jonatas tem 26 anos, 1,90 m e marcou 14 gols no último campeonato espanhol. Mas isso faz a diferença, gente? Então, se você, aí do outro lado da TV, nunca tinha ouvido falar do Jonatas, não se assuste porque você não é o único. Praticamente ninguém tinha ouvido falar. Eu fui descobrir depois que eu fiz uma entrevista com o Edu Gaspar, que é o gerente de futebol do Corinthians, e ele falou que estava interessado num brasileiro que jogava num time pequeno da Espanha.
Aí eu vim a descobrir depois que era o Jonatas, precisei fazer uma baita numa pesquisa que eu nunca tinha ouvido falar. É um jogador revelado pelo Cruzeiro, mas saiu do Brasil muito cedo, já jogou em vários clubes da Europa e viveu seu melhor momento nessa última temporada. Ele foi o segundo brasileiro que mais fez gols no Campeonato Espanhol, só atrás do Neymar. É uma negociação difícil, porque apesar de estar livre, apesar de ter rompido o contrato com o Elche, ele tem propostas de vários outros clubes da Europa, entre eles do Sevilha. E aí uma curiosidade, é uma coisa importante. O Jonatas, nessa temporada, através de seu empresário, denunciou atrasos nos pagamentos de direitos nos salários, né? O empresário dele formulou uma representação contra o Elche, que estavam 3 meses de salário atrasado. Por conta também disso, o Elche foi punido, perdeu 5 pontos e foi rebaixado. Então, já pensou se o Corinthians contrata e começa... Já pensou se o Corinthians contrata e começa a atrasar salário como tem sido frequente? Ah, mas aqui não dá nada, Jorge. Olha, uma coisa tem que se avaliar. Assim, eu respeito muito o Edu. O Mendonça foi um jogador que veio muito barato e é um jogador medíocre, porém uma opção... Todo mundo é medíocre agora? Pô, mas pelo amor de Mas Deus. Guerreiro ou Mendonça? Quem que você prefere? Não, o Guerreiro é melhor do que o Mendonça, mas é um medíocre melhor. É isso. É um medíocre mais, né? É um medíocre mais, é que tá, medíocre mais. Agora, então o Guerreiro e o Mendonça veio no DVD da Índia. Agora, escuta só, gente, 14 gols no Campeonato Espanhol... Pelo Elche, que é um time. Pelo Elche, não é para qualquer um, não. Vamos ser sinceros. Não, certamente. 14 gols no Campeonato Espanhol. Não é bom. Ele é apelidado de novo Diego Costa. Mas ele pode ter sido dispensado por essa questão mesmo. Ao contrário. Não. É grana mesmo. Ele está com proposta. Ele terminou a temporada. Acho difícil o Elche terminou a temporada devendo 80% dos salários de toda a temporada pro Jonatas. E vê se o Jonatas estava contente, 80%. E esse acordo foi feito exatamente com perdão de parte das dívidas. O Elche prometeu pagar uma outra parte e aí eles acertaram a rescisão do contrato, o que ajuda o Corinthians, porque se ele ainda fosse vinculado ao Elche, amanhã seria o último dia para que o Corinthians o contratasse. Vale lembrar que a janela internacional fecha amanhã para o Brasil. Os clubes brasileiros continuam correndo o risco de perder jogadores até 31 de agosto, porque a janela lá fecha em 31 de agosto. A janela para você contratar jogadores no Brasil termina amanhã. Como ele não tem mais vínculo com o Elche, ele passa a ser um jogador desempregado e pode vir até setembro. Agora, Nicola, falando um pouquinho do goleiro Cássio, ele voltou a treinar no campo na tarde dessa segunda-feira após estar ausente do jogo contra o Atlético Mineiro e provavelmente estará presente no próximo jogo contra o Curitiba, domingo, no Couto Pereira. Cássio estava fazendo um tratamento médico para curar uma tendinite no músculo adutor da coxa esquerda. O goleiro teve um substituto, à altura, no jogo contra o Galo. O goleiro Walter fez 3 importantes defesas e ajudou o Timão a vencer por 1-0. E aí, pessoal, quem vocês preferem no gol corintiano? O Walter ou o Cássio, hein? O que vocês acham? O que você acha, Nicola? Quem que é mais bonito, Carreiro? Você que costuma analisar a beleza humana. Essa análise de beleza quem tem que fazer é a Lívia, não sou eu. Nossa, mas nesse caso tá difícil. Porque na verdade eles são até parecidos. São, né? Um é careca e outro é cabeludo. Seu cabelo, é verdade. Não tem. Mas eu gosto muito do Walter, né? Ele é um goleiro regular, é um goleiro que todas as vezes que apresentou beleza, no Corinthians, ele fez boas partidas. Você indica para suas amigas, Lívia? Gosto é gosto, né? Sei Muito lá. amiga ela, né? Você percebeu? Eu não indicaria, né? Mas a gente sempre se surpreende com o gosto das amigas. Aí. Sei não. A conta ajuda. A conta ajuda. A conta ajuda. Bom, enfim. Mas eu, do ponto de vista técnico, tá? Eu prefiro o Cássio. Ainda. Agora, o Corinthians está muito bem servido de goleiro. Os dois. Uma prova disso, o Danilo, hoje é goleiro titular do Sport e está catando muito. Aliás, ontem tirou uma bola do Pato, um momento bem decisivo do jogo. O titular do Sport absoluto é o Magrão, né? Que é um dos maiores ídolos da história do Sport. O Magrão está machucado e o Danilo Fernandes vem segurando muito bem a bola. Vai dar trabalho para o Magrão. Foi ótimo goleiro. Sobre o Walter e o Cássio, cheguei a publicar hoje na minha coluna no Diário de São Paulo, que dentro da comissão técnica do Corinthians há um entendimento de várias pessoas de que o Walter é até mais goleiro no aspecto técnico do que o Cássio. Só que o Cássio tem muito carisma e o Cássio tem um histórico muito grande, sendo fundamental na conquista, por exemplo, da Libertadores e do Mundial. Então, apesar de muitos considerarem o Walter mais técnico, o Cássio ainda está um pouco à frente. E essa história de goleiro, né? Para a torcida do Corinthians, cada um... Na história do Corinthians, por exemplo, o meu goleiro do Corinthians, na minha análise, é Ronaldo Giovanelli.
O meu. Não passou hoje, Cássio. O do Carreiras é o Felipe, né? Felipe? Não, então, assim... O meu goleiro da história do Corinthians chama-se Emerson Leão. Pena que foi um campeonato só. Não, mas o Ronaldo Giovanelli fez mais. Não dá pra comparar. Pelo Corinthians não dá pra... Ele é do você não, né? Não pode concordar. você não viu o Leão atuando no Corinthians. Como não viu? Mas um campeonato só, Carreiras? Um campeonato só? Não é isso, cara. Você tá falando... Pô, gostar das pernas do cara? Porque diz que o cara fez comercial, outdoor, o negócio... Não, o Leão, você sabe quanto eu sou cismado de falar do tipo do jeito do Leão, mas ele fez um grande campeonato no Corinthians, entendeu? Agora, o Ronaldo é o maior ídolo corintiano de goleiro. Não tem, não. Vai ser o Cássio, eu não supero o Ronaldo. Não. Entendeu, não? Aliás, é meu amigo o Ronaldo. Nem Felipe que passou, não tem jeito. E o Ronaldo era um líder, e isso ele aprendeu com o Leão. Que o Leão é líder. E é o que eu acho que aí ainda falta um pouco. O Cássio só vai chegar na seleção quando ele começar a falar. Tá? Começar a falar, como ele se impor. É aquele detalhe, uns falam muito e jogam pouco. É o caso do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tecnicamente não é um grande goleiro. Se tirasse esses gols. Olha, se tivesse esses gols, os 100 e tantos gols que o Rogério fez. Tirar ele isso do currículo dele, o marketing dele esquece. Mas assim, agora é um cara que fala, sabe tem o dom da brigar pelo time. Aliás, vamos falar, quando a gente entrar no assunto São Paulo, a gente vai falar bem que tem muita gente aqui perguntando sobre isso, tá? Mas, minha opinião, na minha é Cássio. Agora, e da vitória do Corinthians, gente? O que a gente tem a dizer sobre o jogo? O que vocês acharam até do time como um todo? Apesar, né, da vitória, jogaram bem... Olha, eu falei que foi uma final antecipada. No campeonato de pontos corridos, quando você ganha um jogo de duas equipes que estão brigando pelo título, o Corinthians saiu numa vantagem que ele ganhou um jogo que a gente chama de 6 pontos. Então, lá na frente, isso vai fazer a diferença, porque ele tirou 3 pontos que o Atlético deixou de ganhar e somou 3 pontos. Então, eu considero quase que uma final. Eu acho engraçado a gente falar isso. Realmente, matemática é matemática, né? O ano passado, o Cruzeiro, campeão, perdeu os 2 jogos para o Corinthians. O Corinthians não foi campeão porque perdeu os 2 jogos para o Figueirense. Exato. Então você vai Também entender. não adianta, né? Não adianta você vai entender. enfrentar o Joinville semana que vem e perder. Né? Para mim, o Atlético Mineiro foi melhor que o Corinthians. A maior prova são a quantidade de chutes a gol. O Atlético foi superior em número de arremates, tanto para o gol quanto para fora. O problema é que o Lucas Prato, que é o centroavante, o artilheiro, uma das referências do time, viveu uma noite infeliz, e o Walter foi muito bem. Só que o torcedor do Corinthians não tem nada a ver com a falta de pontaria do Prato, e o goleiro está lá exatamente para defender. Exatamente. Então foi mais competente, fez o gol, 1-0, é uma vitória importante, é um time que o Corinthians conseguiu chegar aos mesmos 29 pontos do Atlético Mineiro, numa recuperação. Aí eu acho que vale destacar o trabalho do Tite. Por quê? Porque o Corinthians sofreu um início de desmanche, perdeu um ataque titular com o Guerreiro e com o Sheik, aí perdeu o Fábio Santos, que era um lateral absolutamente regular, o Petros era o único que não era titular absoluto desse time, para falar a verdade, era um reserva que era bastante utilizado, não houve reposição, e o Tite conseguiu achar as peças de reposição dentro do próprio elenco. Do meio para trás é um time muito certinho, é a melhor defesa do campeonato com 8 gols sofridos. Ainda acho que falta um acerto em relação ao centroavante. Acho que essa busca por um atacante é importante, porque o Wagner Love, apesar de ter dado assistência para o Malcom, é um jogador que tem se mostrado, ele tem sentido as vaias do torcedor, tem sentido a desconfiança. É o peso da idade, né? A desconfiança tem aumentado, a desconfiança do torcedor tem aumentado, e eu tenho sentido isso se refletir dentro de campo nas atuações do Wagner Love. Então acho que se falta alguma coisa para o Corinthians ser candidato ao título, é um centroavante capaz de pôr a bola para dentro do gol. Olha, a minha análise que eu faço da partida é o seguinte: o Corinthians jogou, não dá para falar assim, como é que ganha do Atlético Mineiro, não jogou bem. Jogou bem. O Atlético foi um pouco melhor, sim. Teve mais presença. Agora, o Corinthians terminou as últimas 4 partidas na Arena. Como é que é partidas? Como é que é? Partidas na Arena, tomando um sufoco nos últimos 25 minutos em todas essas partidas. Eu acho que isso precisa rever. Já contra o Atlético, já foi um pouco menos, tá? Mas as outras partidas todas, o Corinthians terminou tomando sufoco. Mas a que se atribui isso? É um recuo muito eu não sei se assim, como o início do Corinthians é muito intenso, realmente, eles faz o intenso, faz o resultado e joga no contra-ataque. Então, talvez seja uma estratégia do Tite. O que eu sei, 2 coisas que eu queria avaliar. Primeira coisa,
O Wagner Love não é para jogar de costa para zagueiro. Enquanto ficar insistindo nisso, ele não vai dar certo. O Wagner Love, todo time que ele joga como um atacante, mas não como o centroavante nato. O gol do Malcom. O gol do Malcom. Tá falando. E aí você fala, e a velocidade dele que ele demonstrou ali? Impressionante. É assim que o Wagner Love joga. Levantando a cabeça para procurar o Malcom. É assim que ele joga. Pô, então não adianta ficar insistindo. Outra coisa. O Corinthians foi o melhor jogo no sentido de contra-ataque. O Corinthians encaixou alguns contra-ataques. Já é um estilo de jogo que o Corinthians hoje tem o Wagner Love. Se o Tite entender essa posição, eu arriscaria até um Danilo de centroavante com o Wagner Love atuando assim. E você com o outro lado o Maicon. O Malcom, embora o como é que chama o jogador da Ponte? Rildo. O Rildo. Já parece para mim um jogador com uma ótima opção, embora ainda está um pouquinho assustado, Entre né? Romero, Wagner Love e o próprio Mendonça, vai jogar o Rildo mesmo. Sim, não, sim. Olha, eu acho assim, agora o Tite já viu, porque Romero, sinceramente, não dá. O Romero já teve todas as oportunidades no Corinthians. O Romero jogou 18 minutos nos últimos 7 jogos. E a ideia do Cerro Porteño, que é um time do Paraguai, onde ele tem um cartaz grande, é de contratar o Romero. O Corinthians não vai colocar empecilho diante da possibilidade de negociá-lo. O problema é que o Romero não queria sair do Corinthians. E aí o Carreiras estava falando muito sobre contra-ataque, né? Para mim ficou bem claro que o Corinthians apostaria em dar a bola para o Atlético para tentar explorar o contra-ataque a partir do momento da escalação, em que o Tite não tinha o Jadson, principal jogador do time, e a opção dele, em vez de um meia, em vez de, por exemplo, o Danilo, foi pelo Rildo. Então o que ele fez? Ele abriu o Rildo de um lado, o Malcom do outro, o Wagner Love circulando com liberdade para ter essa velocidade na saída de bola. Dá a bola para o Atlético, tenta recuperar essa bola e sai rápido para tentar marcar o gol. Foi exatamente assim que saiu o gol do Corinthians. O Guga, o que você tem a falar aqui, o que você acha? No ataque do Rildo, acho que o Rildo vai ser aproveitado sim, porque é o que eu te falei, o Romero é medíocre, e aí a gente tem até que mudar a palavra, porque medíocre agora já está ficando guerreiro. chato. Então, ele é limitado das condições técnicas e da visão de jogo. É um jogador limitado. Você pega o Mendonça, você acha que é um custo-benefício, só se veio realmente de graça, aí tudo bem. Não, é sim, porque ele é uma tremenda de uma opção. Ele é um jogador opção pra quê, Carreiras? Ou para um contra-ataque. Ele muda. O Mendonça, você tem uma opção de um contra-ataque. Mas se você não tiver ninguém... O Mendonça é muito rápido, mas falta um pouquinho de cérebro. Se ele tivesse um pouquinho... Mas eu acho que assim, 4 por 100 livre ele ia bem, cara. Ou 100 metros rasos. Não, mas eu acho que pode ser útil. O que não dá, quem não tem utilidade nenhuma no elenco do Corinthians é o Romero. Esse realmente eu vejo. Esse é absolutamente descartado. Aí eu acho que vale muito mais a pena dar a opção para utilizar o Gabriel Vasconcelos e outros garotos da base. Inclusive o Corinthians vai ter a oportunidade de testar um pouquinho desses meninos num jogo que vai fazer quarta-feira no Frasqueirão, que é o estádio em Natal, contra o ABC. O ABC comemora 100 anos de existência. O Tite já afirmou que não vai levar nenhum titular, talvez a única opção seja o Gil, que está suspenso do próximo jogo. Então ele completaria um elenco formado basicamente por jogadores pouco aproveitados e alguns garotos. Então a chance de você ver em campo o Marcial, que é um volante muito bom das categorias de base, de você ver eventualmente um Guilherme Vasconcelos no ataque, o Matheus Pereira, que é um menino de 17 anos, um meia atacante que tem muito cartaz no exterior, é um menino que deve começar como titular, então é uma boa chance para ver esse pessoal. Eu quero ver muito o Marcial. Gostaria de ver o Marcial jogando. Você falou um negócio muito interessante. Eu concordo com você em aproveitar melhor o Danilo. O Danilo é um jogador que dá sobriedade para o time do Corinthians. Ele entra, o time fica estável. Então o que eu vejo? Lógico, o Danilo não aguenta mais, não tem mais aquele fôlego de 20 anos de idade. Mas ele é um jogador que o Tite tem que usar ele em momentos que tem a deficiência de jogadores, porque o Danilo ele dá estabilidade para o Corinthians. Agora, eu concordo com você. Agora tem uma coisa também que vale a pena ressaltar. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro, líder do campeonato até então, disparado. Melhor visitante, melhor ataque do campeonato. Com um detalhe, sem o seu atual melhor jogador. Que é o Jadson. Sem o atual melhor jogador. Tá bem hoje, Carreiras. Hoje você... E agora eu vou botar aqui uma pergunta legal. Tirando a parte do Guerreiro, você tá bem. Do William Senna. Você quer falar sobre o Guerreiro agora? Vou falar sobre o Guerreiro. William Senna. Boa noite. Na opinião de vocês, o Corinthians
se permanecesse com o Guerreiro e Sheik, seria o grande favorito para ser o campeão brasileiro? Não tenho Um dúvida. abraço a todos. O Corinthians perde o favoritismo Eu vou dele. responder quando bem ele rápido mandou- para dar bastante tempo para você falar. Sim. Não. Na minha opinião, não. Mas justifica, argumenta. É, O time ia piorar. Então, primeira o Corinthians coisa. é o vice-líder do campeonato. Ó, você que está aí do outro lado de casa, vê se você me Faz ajuda a uma entender o que análise o Carreira está fria, falando. fria. Ó, o Sheik O joga Corinthians, pra ele. não, peraí. Deixa eu só fazer o preâmbulo, você vai explicar. A pergunta é, com Guerreiro e Sheik, o Corinthians seria favorito ao título? O Corinthians tem 29 pontos. Mesma pontuação do Atlético, ele tem o mesmo número de vitórias, ele perde no saldo de gols. E a melhor 15 defesa do a 8. campeonato até agora. Aí a pergunta é, Carreiras, esse time com 29 pontos, não teria mais pontos com o Guerreiro e Sheik? Veja bem. Não, Quando o cara começa no veja bem... Não, veja bem. aí Você entendeu, disse, né? peraí, você tá vendo, não teria mais ponto ou aí? Seria o grande favorito? Seria o grande favorito. Olha, eu vou te falar, ter mais pontos até acho, mas... Se tivesse mais pontos, podia estar aí com 34 Cê- pontos. Eu né? analiso o seguinte, o Sheik, há muito tempo, ele só joga pra ele. Ele só joga pra ele. Verdade. O Sheik não faz que assistência que o Sheik chegou e não faz, esquece. Verdade. Aí você põe o Sheik no banco e tem o Guerreiro, então, de centroavante. beleza. Tá. Aí nós vamos pro tal do Guerreiro. O tal Que do não, Guerreiro. no Corinthians não estava rendendo. Esquece, não estava rendendo. Ah, Não. então é o Não ar tava do Rio rendendo. de Janeiro. O que ele fez bem rendeu? pra O que ele rendeu no principal campeonato nosso, que era a Libertadores? Qual foi a presepada que ele fez? Expulso. Dá um murro no cara lá, palhaçada, ele sabendo que ele ia ser expulso? Ou ele acha que tem louco hoje em dia? Você acha que ele já estava assinando? É lógico, que isso é palhaçada, o tal do peruano. Agora deu um rabo, tá fazendo gol pra caramba e vocês ficam enchendo meu saco, mas com razão. Agora, que o cara é medíocre, continua sendo medíocre, o Guerreiro. Mas a pergunta... Não vou nem falar. Responde a pergunta Melhor a do- gente seguir o programa. Vamos falar Não, sobre esses Quer dois, falar sobre olha, eu vou bote? te falar, Não, vamos falar sobre bote. o Pato foi embora do Corinthians Ah. por causa do Sheik. Sim. Ah, Que o tô Sheik fez errado? panelinha. Não, mas o Sheik iniciou uma panelinha, porque o Sheik ganhava 517 mil reais por mês e o Pato ganhava 800 mil. O Sheik achou um absurdo alguém como o Pato ganhar muito mais que ele, começou a fazer panelinha e o Pato foi fritado pelos próprios jogadores, dentro de campo nunca se firmou e acabou saindo de fato do Corinthians. Então, aí você fala o quê? Aí você fala o quê? Eu não Mas gosto, tá falando do eu acho que Guerreiro. tem que acabar isso daí, cara. Não, ó, vai embora. Não, é- Vão aprontar Então lá no vamos de Flamengo. Malco, vamos de aprontar Malco lá no Flamengo. e Wagner Love, deixa o Sheik e o Guerreiro no Flamengo. Ó, o Malcom tem muita lenha pra queimar Tem, ainda, não. hein? Tanto que Mas terminou o muita lenha Campeonato pra queimar. Brasileiro do ano passado como titular. Tem verdade. muita lenha pra queimar. Agora, o Guerreiro é um centroavante, pô, o Flamengo não tem ninguém, cara. Se ele não fizer gol, velho, ele não vai andar aquele negócio. Agora, vamos esperar, né? Calma, deem tempo. O tal do André estava morto lá no Atlético Mineiro, morto. O André estava morto no Atlético Mineiro. Soltaram fogos quando o cara foi embora. E aí? Olha o cara aí. Então tá bom. Quem você acha que vai terminar o campeonato com mais gols? Guerreiro ou André? Vamos botar um Ronaldinho Eu Gaúcho dou junto? 5 de lambuja pra você. Eu já te falei Eu quantos acho que o jogos Guerreiro ele vai termina jogar. com 5 gols a mais que o André, no mínimo. Quer apostar? Olha, Um rodízio lá do Gugu? Se quiser Aqui, botar quer 10 apostar gols... rodízio. Como toda pizza, o cara quer apostar mais rodízio ainda. Pelo amor de Deus, não, quero apostar negócio bom. Põe na mesa negócio bom, pensa aí Bom, que daqui a pouco tá a bom, gente então vai... tá bom. Se o Guerreiro terminar com mais gol que o André, você vai vir vestido de peruano no programa. Peruano? Peruano. Tá bom, eu topo. Fechado. Ó, E agora é o seguinte, você vai vir do quê? Eu vim de Jorge. É? Não, agora tá feito Não, o dá desafio. ideia, eu dei a ideia do peruano. De peruano. Você vai vir de peruano. Isso. E o André é o quê? Joga com a camisa do esporte. Eu posso Ele vir é o de... quê? Baiano. O André Baiano? Então você vai vir de baiana. Tá bom. Boa! Essa é boa, hein? Ah, Essa é velho, boa. vai rolar umas caixa preta pra esse cara fazer um gol lá, velho. Você vai depender do André, você tá morto. Você vai se arrepender até o fim do campeonato. Falando de Corinthians aqui, quero mandar um abraço aqui pro Nelson Benedicto, da Politex. Eu tô brincando falando de Corinthians, mas é um palmeirense doente, tá todo feliz com o seu Palmeiras. Aliás, o Sandro Monteiro também, da Gesso MM aqui, parceiro da gente, viu, Nicola? Também visitou a TV Mais hoje, aliás, obrigado pela presença. E agora, mandar um forte abraço especial para a família Duarte, especial pro Silvio Duarte, São Paulino doente, que tá com a orelha bem... A do Chupetão nem falo, mas do Silvio, pô, o Silvio é mais... Chupetão? Chupetão é o Paulo Duarte, nosso querido Paulo Duarte, o famoso Paulinho, que também tá com a orelha, ó. E aí a semana passada o Silvio ficou bravo que eu não mandei um abraço para ele. Então, Silvião,
Um abraço, um beijo para toda a família. Só reforçando o pedido para a gente quebrar o recorde de e-mail. E vai Fazer arrebentar. o Carreiras gastar papel. A ideia é fazer o Carreiras gastar. Ele não gosta de colocar a mão no bolso, mas... Olha, tá chegando mais aqui. Eu queria muito mais. Por favor, vamos... se a gente conseguir quebrar o recorde de e-mails, a gente sorteia um rodízio a mais. Semana, Aí, um ó. rodízio Aí a o que o pessoal começa a mandar e-mail? Dá uma olhada aqui, ó. Olá, Tamires Caroline Oliveira de Lima. Meu Deus do céu, mais... Princesa, né? Olá, boa noite. Gostaria de desejar um feliz Dia do Amigos a todos vocês. Legal. Obrigado, amigo. Ela quer participar para ganhar a camisa do Palmeiras para apresentar seu paizão, mesmo sendo tricolor de coração. Causa Olha nobre. que legal, hein? Causa nobre. Agora eu tenho uma amiga. dica amiga aqui, ó. Para você que gosta de segurança, é o rastreador inteligente Localizar Auto. 100 mensalidades com mais de 30 funções e uma delas avisa por e-mail quando o seu motorista, seu filho ou qualquer usuário do veículo ultrapassou a velocidade permitida. Você também pode bloquear à distância, pelo seu celular inclusive, se o carro for roubado. Localizar Auto, a segurança em suas mãos. Acesse já localizarauto.com.br e veja o vídeo completo com mais funções. E claro, a gente vai sortear um Localizar Auto aqui no programa dia 27 de julho. E vamos agora para um rápido intervalo. Acesse lá o portal da TV Mais ABC e já vai participando, a gente já volta. Futebol Mais Debate de volta ao vivo aqui na TV Mais, e ó, tá chegando bastante. Eu quero você participando, né, Nicola? Só quer quebrar aqui. A gente tá em 100. 100 e-mails. Estou 100. até A gente mostrando quer aqui. bater o recorde. 100, né? O recorde... Vamos fazer o cara Tem nego gastar fazendo papel, conta errada né? aqui, Vamos viu? fazer. Dá uma olhada nisso. O recorde, a gente está se aproximando do recorde, só que é importante que você continue mandando. Se quiser pôr apelido nos representantes da mesa, vocês podem me excluir dos apelidos, mas fiquem à vontade para apelidar o Carreiras. O importante é perguntar, se quiser mandar comparações. Vamos mandar e-mail, a ideia é levar o Carreiras a colocar a mão no bolso e gastar com papel. Tem nego aqui perguntando quando que a gente vai sortear um carro. O Grupo Sinal, uma dica boa é pro Grupo Sinal. Mandar um carro pra gente sortear um carro no ano. Aí eu só participo do programa se comentarista estiver concorrendo também, porque senão não. Vamos fazer uma sortear carro, não. Grupo Sinal, passar lá, o cara faz um test drive e concorre. Vamos lá, vamos armar uma dessa e aí com o Grupo Sinal. E para concorrer, todo mundo que manda pergunta, participa do programa, já está participando automaticamente dos nossos sorteios, tá? Então, tvmaisabc.com.br, clica lá no ícone do programa e mande a sua pergunta, tire as suas dúvidas, como o Nicola falou, pode dar apelido aí, pessoal. Dizer se vocês acham que eu vou me vestir de baiano no final do ano, ou se o Carreiras é quem se vai vestir de peruano. Vale lembrar que a aposta eu apostei que o Guerreiro vai terminar com mais gols que o André do esporte, aquele André Balado, o André Knight. Então, Santos, se o Guerreiro terminar com mais gols, nós teremos a presença ilustre de Carreiras vestido de peruano. Ele apostou no André, então se o André do esporte terminar com mais gols no campeonato do que o Guerreiro, aí eu venho de baiano. Você fique à vontade para dizer com quem você tá nessa parada, quem você acha que ganha esse bolão. Nicola, por que você tem duas canetas hoje aqui? Não, essa aqui é especial, porque as pessoas gostam muito dessa caneta, então eu faço questão de... É o talismã, entendi. Vamos entrar no assunto. É uma clássica, né? Assunto São Paulo agora? Vamos, só deixa eu falar rapidinho mais uma vez, Carreira, sobre os nossos sorteios. Então, lembrando, na LL Presentes, uma champanheira bem bacana, com design bem diferente. Pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas. Lembrando que se a gente bater o recorde aqui, teremos um rodízio a mais, tá legal? Na conta do Nicola. Pode pôr. Isso pode mesmo. Pôr. O papel fica por conta dele e o rodízio fica por minha conta. Vai estar ali, né, o custo. Padaria Kennedy, jantar para 2 pessoas. General Colchões, um par de travesseiros do modelo da NASA, da marca Manes. São 5 lojas da região. A mais próxima você consulta pelo site generalcolchões.com.br. Também na A Esportivo, uma camisa do Palmeiras. Lembrando que no site você consegue, inclusive, comprar a loja virtual aesportiva.com.br, tá? Restaurante Lagabe, um almoço para 2 pessoas. Só não come no Lagabe quem ainda não conhece. Gesso MM, um kit de vinho contendo um vinho e uma taça. Vamos mostrar de novo? Olha só, quem sabe você se empolga, entra lá no nosso portal e aí participa do nosso programa. Olha só. Vinho do bom esse, hein? E aí, Churrascaria Picanha de Ouro, um jantar para 2 pessoas. Pizzaria Zanini, 2 pizzas, uma para cada participante. E o prêmio do mês será sorteado dia 27, Localizar Auto, rastreador, que você pode, inclusive, controlar a distância, tá? E aí, o assunto agora é polêmico, hein? São Paulo. E a gente primeiro vê o que o povo fala sobre isso.
você achou da expulsão do Ganso e do Luiz Fabiano? Você acha que os dois estão fazendo o corpo mole? E você acha que a diretoria já deveria ter negociado os dois? Pô, sinceramente, eu acho que realmente já faz tempo que isso deveria ter acontecido, né? Os caras estão com o corpo mole sim, na minha opinião. Não estão jogando o que deveria jogar, o que ganham para jogar, né? E passou da hora, cara. Passou da hora. Tem que negociar gente nova, com toda certeza. O São Paulo precisa disso, né? Eu acho que a expulsão do Ganso, tanto quanto a do Fabiano, eu acho que eles já estão fazendo o corpo mole, já querem ser negociados, já querem ir embora do São Paulo. Apesar que o São Paulo investiu muito em cima do Ganso e agora não tem retorno nenhum. O Luiz Fabiano já deu o que tinha que dar, né? O Ganso pode dar certo em algum outro time, mas no São Paulo já viu que não dá mais certo, não. Os dois já estão muito tempo no São Paulo já, toda hora também se colidindo, né, com lesões e tal. Acho que tá na hora deles saírem e por isso fica fazendo esse jogo mole, expulsão, causando, né, intencional. Eles não estão fazendo jus ao salário que eles ganham. O futebolzinho deles está muito pequeno. Sinceramente não, acho que o futebol hoje em dia paga muito por pouco. Os jogadores hoje em dia não faz jus à camisa, recebe muito para não fazerem nada. Agora, mesmo que eles estejam fazendo isso de propósito, causando toda essa polêmica, isso dá certo, gente, no futebol? Já aconteceu de eles conseguirem sair de um time por conta disso? Derruba técnico, é uma beleza, né? Não, mas certo, assim, dá. veja bem, se promover por causa disso, não. O que acontece às vezes é que vem um técnico que deixa eles mais à vontade. Peraí. Notícia de última hora, para tudo. Acabou o papel. Mas já? Paciência, acabou e meio. Mas não, acabou não, continua mandando, vamos bombar. Eu faço o quê? Vocês querem ver o Carreiras de peruano? Continuem mandando, a gente vai dar um jeito. Carreiras, se vira aí, cara. Pode mandar. Acabou o papel. Pode mandar e-mail que vai participar do sorteio do localizador para semana que vem, entendeu? Não tem jornal? Vai participar do terceiro rodízio de pizza a mais. Isso quer dizer o quê? Que batemos Esses caras ficaram Parabéns, muito obrigado pela participação. E acabou o papel justo agora que os caras iam tirar sarro de vocês de peruano. Achei ótimo. Certamente. Na semana que vem tem mais. Só antes da gente continuar nas gozações do Carreiras, que torna o programa legal, uma informação: o Orlando City entrou com uma ação na justiça brasileira. O Orlando City é o time do Kaká nos Estados Unidos, cobrando 13 milhões e 800 mil reais do São Paulo. Segundo o Orlando, essa dívida tem a ver ainda com a passagem do Kaká e essa ação na justiça nada mais é do que uma forma do Orlando City pressionar o São Paulo a vender o Ganso. Vale lembrar que na semana passada, na quinta-feira da semana passada, o Orlando fez uma proposta de perdão dessa dívida e mais um dinheiro para o São Paulo liberar o Ganso. O presidente Carlos Miguel Aidar recusou a proposta na oportunidade e agora, mediante essa ação na justiça, fica a pergunta: será que o São Paulo ainda vai ter condições de manter o Ganso? Depois de tudo que o Ganso fez, jogando no final de semana e cavando a expulsão dele, ele reclamou com a arbitragem insistentemente. Outra, Luiz Fabiano, tem proposta do Cruz Azul, iria ganhar 525 mil reais por mês lá no Cruz Azul por um contrato de 2 anos. O contrato dele no São Paulo acaba no final do ano, ele ganha mais ou menos isso aqui também no Brasil. Tá louco para ir pro Cruz Azul. Chegou a dizer antes de entrar em campo para jogar com o Sport: infelizmente vou ter que continuar no São Paulo. A diretoria vai manter esses dois jogadores? Não dá, né? Eu tenho uma visão dessa situação do São Paulo, Nicola, Carreiras. A questão é o seguinte: o que acontece? O Osório, desde que chegou, vem dando muita moral pro Pato, também pro Ganso e pro Luiz Fabiano por tabela. E eu acho que isso o resto do elenco pode não estar entendendo muito bem a situação, pode ser até um problema psicológico. Então, compra 11 divãs e mais um pro técnico, tá tudo resolvido. O departamento psicológico já é excelente mesmo. O telespectador nos perguntou, viu, se São Paulo está precisando de psicólogo. Então, mas é isso, gente. Vamos contratar um bom psicólogo. Aliás, o São Paulo tem, porque é um clube estruturado, isso sem dúvida nenhuma. Compra divã, bota todo mundo no divã e resolve o problema do Osório. Primeiro, um divã. No Osório é chamar o pessoal pelo apelido. Não Pata, Ganso, que deve ter algum problema. Vai contratar o Odivan, não, né? Não, é o Odivan. Aliás, o Odivan que trollou o Fred, hein? Trollou legal, hein? Trollou o Fred na internet aí, justamente dando um carrinho no Cone, falando que decaiu no Fred. Show de bola. Aqui, o Renan Tadeu Paes foi nessa sua, Nicola. Vocês acham que o Ganso ainda pode dar algum resultado positivo para o São Paulo? Então, quer dizer, positivo em relação à lucratividade? Esquece. Já era. Isso aí já era.
Agora sim, presidente, seja corajoso, presidente. Bota o Ganso pra fora, Agora, presidente. quem que é o Ganso, Carreiras? Quem que é o Ganso, Nicola? Põe o Ganso pra fora, homem. Quê? Põe. Quê? Tô mandando pro presidente pôr o Ganso pra fora. Portanto que não Mas o dele afoga ou o não? pobre do Ganso. Não, tudo o cara, certo. tô falando do jogador. Você que tá aí, ó. Aqui, ó. Agora eu vou falar uma coisa interessante. O Dorival Mazzoni está dizendo o seguinte: não creio que esse treinador de São Paulo fique até o fim do campeonato. Aí eu vou acho que fazer o não. seguinte, agora eu vou fazer uma análise aqui. Nicola, ó, vai vendo. O Corinthians, mais uma vez, vai derrubar um técnico do São Paulo. E vai acontecer, Nicola. Próxima rodada do Corinthians. Vamos lá. Curitiba lá. Tá certo? Certo. São Paulo pega o Cruzeiro. Em casa. Em casa, jogo duro. Vamos lá. Corinthians na outra rodada. Corinthians e Vasco. Ou seja, o Corinthians já está no Mais três segundo time na zona de rebaixamento. E o São Paulo só pega quem? Atlético Mineiro em Minas Gerais. em Minas Gerais. Aí vem São Paulo e Corinthians. É grande a chance. É provável a chance do Corinthians derrubar mais um treinador de São Paulo. E a torcida realmente está aqui. O Paulo Henrique Cardoso, que não é o Ganso, gostaria de saber do seu xará aqui, né? Se está fazendo corpo mole, já respondemos. Gostaria de saber se você tem informações da obra do Brunão, Nicola. Ele queria saber disso e acho interessante que houvesse uma reportagem sobre o assunto e Gabriel nos vai mostrando fazer inclusive a uma maquete. É reportagem isso aí. legal. Gabriel vai fazer uma Tá reportagem aqui acabou a de ser pedidos. escalado. Vamos lá conversar lá com a Secretaria de Esportes de Santo André para saber realmente o que acontece com o Brunão. Brunão. O Brunão que é o Bruno José Daniel, né? Exatamente. É isso aí. Senão Isso os aí. caras vão pensar que é o Brunão, Falando aqui, ó, o São Paulo. açougueiro, o grandão, Da não é. pastelaria. A Patrícia Silva, que participa bastante aqui. Pato tem contrato de empréstimo com o São Paulo até dezembro deste ano. Bom para o São Paulo comprar o jogador? Bom é, mas grana não, Que não manda. viabiliza. O Andrei né? Não tem Sanches grana. disse agora há pouco que topa vendê-lo para o São Paulo, desde que o São Paulo topa pagar mais de 30 milhões. Meu Ele até Deus. brincou, falou, não, a gente faz um carnezinho de prestações básicas das Casas Bahia para o São Paulo, mas não vendemos por menos de 30 milhões. Quando é que o São Paulo vai ter condição de tirar 30 milhões para dar pelo Pato? Esquece. E ó, 36 minha milhões opinião, com essa, vamos dizer assim, essa fase que vai entrar o Luiz Fabiano, porque isso aí agora já virou fase. Essa expulsão dele foi ridícula, já está começando agora a tumultuar. O Pato tende a crescer no São Paulo. O Pato crescendo no São Paulo, cresce o interesse dos times do exterior e o Corinthians pode faturar uma Como é que boa chama um grana pato nisso. quando cresce? Ah, rapaz. Como diria o Costinha. Bom, aí vamos lá. Ivan Almeida. Gostaria de saber do Carreira se o São Paulo mandar embora Ganso, Luiz Fabiano e Rogério Ceni, o time não passaria a render mais, pois, na minha opinião, com eles em campo, o São Paulo entra com um jogador a menos em campo, sem falar nas famosas panelas, que é sabido e só atrapalha o time. Coisa que a gente estava falando aqui realmente que, Concordo. né, não tem jeito, Quem né? sabe? Anderson Gian. Boa noite, mesa, futebol mais debate. Quem é o novo atacante do São Paulo? Guizão. É Wilder Guizal. Guizal. É um atacante contratado do Toluca, do México. Ah, desculpa, só falei Toluca. Guizão porque ele brinca aqui, ó. Será que pode ser igual ao chinês Guizão? Não é chinês. Saiba que é um colombiano. Ele foi contratado, ele foi indicado pelo Osório, eles jogaram juntos no Atlético Nacional. Foi muito bem no Atlético Nacional. Aí ele foi para o futebol mexicano, não se deu bem no futebol mexicano e foi emprestado, o anúncio inclusive saiu de forma oficial hoje, foi emprestado por 1 ano para o São Paulo. É. E aí? Vamos sortear bastante, Vamos. hein? Vamos aí? É Recorde, hora, né? é hora. Vai, bateu. Temos recorde, né? Dessa nova fase Peraí, bateu o recorde, vamos mas ver ainda. se- Peraí, iremos vamos bater ver se a. tem mais e-mail. né? Vamos bater a nova. Pô, é que não tem papel, né? Temos que bater a fase Não, da eles época deram do um nosso jeito, querido né? Olivério Júnior. Né? Aliás, um abraço pro Olivério Júnior, o homem de Itu, né? Por quê? Por quê? Porque ele mora em Itu. Você deixa as Mas coisas... hoje vocês estão Você deixa as coisas no empolgados. ar, Deixa as coisas no soltas, ar, né? soltas. É. Olha. Vamos Quem combinar. gosta de coisa no ar e solta. é Vamos vocês, viu? combinar Pera já, aí. vamos combinar já com não, uma não, semana não. de antecedência o Não. uniforme da semana que vem, assim pelo menos eu sou informado. Não. Vocês têm alguma preferência já? Ó, cara. Deixa eu dar uma sugestão, vamos vir todo mundo de verde? Tá, não, você não entra na TV. O cara é louco, o cara pirou. Aqui, ó, Ó, e pessoal, tem mais. pessoal falando de papel, né, me sacaneando aqui, né? 114. Ó, Thaís Matias, aí, dá uma olhada aqui, Nicolinha. Olha a Nicolinha conquistando a mulherada aqui. Gostei do programa e do cinza. Vou assistir todo dia agora. mas Todo é só- dia você não vai, mas né? é Você é só só segunda-feira, tá? Mais um beijo pra Né? você, Thaís. Né? Ó, ainda bem que você se destaca nas cores, É. você entendeu? Só assim. Olha motivo. só, Mas tá bom. Gisele, a tal da Gisele Mauri falando uma coisa que o Carreirinha falou lá atrás. Ah, o Carreirinha.
Zé Roberto não tem mais Nós utilidade. vamos ter um personagem novo. Não tem Carreirinha. mais utilidade nesse time do Palmeiras? Tá perdendo cada vez mais espaço. Ah, mas lógico, meu. Se liga. O negócio dele é se aposentar, velho. Se liga, velho. Já era. 41 Bom, anos, o cara acho que vai sorteio? jogar com um moleque de 21 anos. Peraí, vamos ver aqui mais Feliz Dia dos Amigos. Manda um feliz dia dos amigos pros seus amigos, cara. Ó, aqui, Adriano Luz. Ó, O programa acaba às 2 da manhã, mas tudo bem. ó, isso aqui é uma importante, vamos falar um pouquinho aqui, ó. É o Adriano Luz. Quero perguntar o que vocês acham da campanha dos paulistas até agora no Brasileiro e se o Santos cairá para a segunda divisão. No geral, a gente falou um pouco aqui, mas Não vamos falar cairá do para a Santos. segunda divisão, o Santos não cai para a segunda Se divisão. jogar igual jogou contra o Palmeiras, não cai, vai dar trabalho ali perto, hein? O Corinthians é o segundo, o São Paulo é o sétimo, o Palmeiras é o sexto. A Ponte é que está caindo, viu? A Ponte fez 2 pontos nos últimos 15 que disputou, chegou a Em 11º, chegou a estar no né? G4, chegou a ser uma das surpresas, mas aí me lembrou aquele Coelho, que é como a gente se refere aos maratonistas que saem muito bem no início da corrida, e ela como boa coelha já largou Eu a prefiro parte o de cavalo cima paraguaio, e está viu? caindo. É o cavalo 11º Mas lugar. a ponte só no início ela teve, né? Não foi muito... É, mas é o Coelho, né? Exatamente. a Larga ponte foi bem. mais para um coelho do que um cavalo paraguaio. O cavalo paraguaio morre mais no final, né? É. Hã? Olha lá, adorei o programa e é a primeira vez que assisto e gostei. E gostei que ganha prêmios. Aliás, o Futebol Mais Debate é o programa de esportes da TV brasileira que mais dá prêmios. É impressionante que a gente dá prêmios, porque todo mundo custa nada, um programinha aí e tal, dá uma camisetinha, né? Mas que nada, ninguém quer saber de dar nada, meu. Eu só quero agradecer assinante, eu queria obrigado, isso, aquilo, mas ó, pro telespectador, nada, só participa. Tá igual uns programas de televisão que pega o nego na rua, o coitadinho fica 15 minutos, dá 20 pontos de audiência, depois dá 300 cruzeiros Ô, pro coitado. Carreiras, e por que você não lê a mensagem que chegou aí a respeito do nosso programa, verdade. a comparação com outros programas? Aí e tal? não lê. Não, Você deixa ele em não, situação não, difícil. Não, isso aí não faz não. isso. Esse aspecto aí, o cara... Mas o cara obrigado a comer. você, nosso telespectador, que mandou uma mensagem dizendo que sentiu Obrigado saudade pelo do programa reconhecimento, e que exatamente. tinha dificuldades em assistir outros programas concorrentes. É, exatamente. Mas Isso aí que só gostou aconteceu do mesmo. reconhecimento. É que eu não vou ficar falando aqui em relação aos outros programas, cada um assiste o seu, né? Mas o cara desceu o pau no programa. Não, assiste o concorrente, seu, eu vou fazer o quê? Você está fazendo coisa assistir. Sorteios? Vamos lá, lá. vai. A champanheira da LL Presentes. Champanheira, vamos lá. E aí, meu filho, vai fechar na minha mão ou vai ficar coçando? Que? Hein? Aí, Coçando o quê? garoto, hein? Coçando, eu A não mão. sei, acho que é a mão dele, tá coçando a mão. Vamos lá, a champanheira da Dona Lu. Ô, papel, tá grudado, hein, ó. Vamos lá. Ó, vou pegar de baixo. Janete Mota. Oxi. Boa noite. Esse ano- Já incorporou lá, o peruano. Só que você é peruano, não é baiano não. Baiano sou eu, no caso. Ó, essa aqui, ó, merece. Merece. Janete Mota, boa noite. Esse ano é ano do Palmeiras. No dia do amigo prevalece a amizade. Quero a camisa do verde. Pô, legal, hein? Ganhou Janete uma Mota, champanheira. Ganhou a champanheira. Vitória. Verde. Santo Pelo André, menos. parabéns. Olha, mandou aí direitinho. Obrigada E, pela ó, participação. Tem meio, pô, foi, né? Agora, então vamos fazer 3 rodízios, certo? 3 rodízios. Primeiro rodízio da Trípoli, Vamos lá. para 2 pessoas, tá? Guga, vamos lá. Aí. Vamos lá, saiu para o Reinaldo Cardoso. Ele perguntou, considerando as atuações do goleiro Walter nas últimas apresentações, podemos dizer que o Cássio pode perder a posição. Não sei. Ganhou aí o rodízio da Trípoli. Isso aí. Mais um. Aí. Nicolinha. Alanga Graziotin Pereira. O Jonatas do Elche está fechando com o Corinthians? Ainda não. Falamos a respeito dele no programa. Parabéns, você vai Trípoli comer pizza também. de graça. Vamos lá. Mais E um mais rodízio? um rodízio agora da Trípoli. Graças ao recorde de A participações. gente pede para o pessoal participar para botar nome, sobrenome, colocar o bairro, que é muito interessante, ou então até o país que você esteja. País no Corneteiro, Moçambique. Porque pode acontecer pela internet. Sim, tá do Moçambique. ao vivo, né? Esse era do Moçambique. Então, é o Campioto, deve ser o sobrenome, né? Agora não Futebol sei se feminino se do é SBC, é o Campioto, então. Deve Amigo ser o do Campioto Guga. técnico. Agora é assim, então, os caras é amigo seu, manda e-mail assim, você já vai nessa daí, qual é que é? Campioto é o técnico do futebol feminino de São Bernardo. Você precisava ter mais culturas Luiz futebolísticas. Carlos É, Campioto. isso aí. Então aí tem que botar o Guga aí. A Pega gente isso. conhece, né? Isso, por favor, hein? Vamos lá. Agora, Aonde a gente Padaria vai? Kennedy, jantar para 2 pessoas. Um abraço pro Chiquinho
Chicão São Paulino. Chicão, tá triste, corintiano. Né, Chicão? Não, o Chicão é São Paulino. São Paulino. Tá triste. Seu time tá, Chicão, tá complicado, hein, meu? Tamo junto, Chicão. Olha lá. Vai. Ô, sacola aqui. João Cardoso Neves. O que vocês esperam da FIFA após o episódio com o Blatter? Da Vila Vocês Alzira falaram Santo sobre André. isso? Não. Vocês falaram? Não. Hoje o Blatter convocou uma coletiva para anunciar tá. que as eleições acontecem em fevereiro. Isso. E aí no meio dessa coletiva, um humorista inglês levou um bolo de dinheiro, colocou parte do dinheiro assim na frente do Blatter e outra parte ele jogou para cima. O Blatter ficou absolutamente apavorado com aquela cena e aí esse inglês falou assim, esse dinheiro vai te ajudar a comprar a Copa de 2026 na Coreia. Vale lembrar que a FIFA está em meio a uma série de investigações por compra de votos, envolvendo muito dinheiro, e essa imagem correu o Brasil, correu o mundo, certamente, e o Blatter ficou absolutamente constrangido, foi uma das coisas mais engraçadas do dia de hoje. E um detalhezinho interessante, até o Blatter, né, eu sou radialista por formação, o Nicola trabalha em rádio, disse que ele vai voltar a ser radialista, porque ele era radialista, então Tem o nosso emprego Tem uma ideia. Por que você não traz ele para a bancada? Você conseguiu eu ser do meu lugar. Mas o que ele fará aqui? Vai falar sobre FIFA, corrupção. Deve gostar do futebol do Guerreiro, então não vai... Exatamente. Vai gerar polêmica. A FIFA com corrupção ou não, ela fatura mais do que muito país, ela aglutina muito futebol, mais mas países. com futebol até a gente. Ela aglutina mais países do que a ONU. Faz mais que obrigação. Com o futebol como carro-chefe, ele não faz mais que obrigação. Agora, essas escolhas é o seguinte, o americano, hoje, o pessoal deixa de comentar um pouco isso, de onde vem essa crise, né, Nicola? Terceiro mercado de público do mundo de campeonato é o americano. Terceiro mercado. Aí é o seguinte, você pega lá na FIFA, o que tem de americano trabalhando na FIFA? Não tem. Ou seja, americano tem, né, mundialmente conhecido como um povo sério, né? A FIFA, infelizmente, tem dirigentes de países de muito menos expressão, muitos são diretores da África, da América Central. Aí você tem países sem representatividade no cenário do futebol mundial, e uns Estados Unidos que vem crescendo, todo ano crescendo. Hoje os Estados Unidos só perdem para a Inglaterra e para a Alemanha em público nos estádios. Sim. Tem bem mais média que no Brasil. Agora, você veja o seguinte, os caras fizeram uma Copa do Mundo lá em 1994. Bom, Rússia e Catar. O Catar já está em que ano? 2022. A próxima onde é? 26. Não, sim. Depois, quer dizer, ou seja, 32 anos longe de uma Copa do Mundo, o país que está crescendo do jeito que está no futebol. E os caras vendo acontecerem um monte de coisa, eles foram buscar um dos motivos e começaram a achar. Então agora é por isso que eles estão fazendo. Simplesmente o seguinte, não deram Copa para eles, eles estão indo no direito deles. É isso que eles querem. Eles querem, entre aspas, na opinião deles, moralizarem a FIFA. Sim. É isso que eles acham. Eles querem puxar também a sardinha pro lado deles, porque o americano não tem nada de bobo. A ONU fica em Nova York. A ONU fica em Nova York. A FIFA tem mais países do que a ONU. E fica na Suíça, que por acaso não faz parte da ONU. Interessante isso também. E na FIFA, o americano, entre aspas, como dirigente, não tem vez. Então, é uma coisa que falou, peraí, não que ele esteja em busca disso, mas ele quer a coisa em ordem, né? Ele quer a coisa botar em ordem na casa, né? Que vai agora? Agora é o par de travesseiros da General Colchões. General Colchões, do meu amigo Ábido, palmeirense, também está feliz. Tinha que ser sacanagem, né? Mas tudo bem, né? Carlos Alberto de Melo. De novo eu. Torcedor do Bugre. Esqueci de dizer que sou de São Bernardo do Campo. Legal, hein? Cidade Natal, Campinas. Campineiro, percebi. Aí tá dizendo, Bugre, sempre Guarani. Feliz Dia dos Amigos. Falou, amigão. Beleza, vai. E ganhou um prêmio você ainda. viu? Valeu a pena ganhou um prêmio ainda. Agora a camisa do Palmeiras, da Esportiva. Vamos ver agora quem? Essa camisa agora é Nicolinha. Você agora, hein, Nicola? Vamos lá, hein? Taranana. Camisa do Palmeiras, uma camisa, vou falar, hein? Uma camisa bonita demais, hein? O Guarani terminou empatado em 2-2 com o Brasil de Pelotas. Aí, uma informação, tá vendo? Série C do Campeonato Brasileiro. No Clássico Pink. Não tem nada de clássico. Vencedora, Isabel José Mauri.
O que falta para esse time do São Paulo engrenar? Boa pergunta, é uma pergunta que daria um programa, mas a primeira providência é a diretoria ter um pouquinho mais de pulso e punir exemplarmente Ganso e Luiz Fabiano. Uma das possibilidades é inclusive negociá-los. É isso aí. Eu acho, na minha opinião, aposentar o Rogério Ceni, mandar o Luiz Fabiano para outro time e pôr o Ganso para fora. Bom, agora... Quem está rindo, Lívia? Cara, não dá para entender. Se ainda fosse o Pato, não Ganso, pô. Agora, um almoço para 2 pessoas do restaurante La Gábia. Vamos lá, do seu Aloysio, São Paulinaço. Aliás, está triste também, vamos lá. Aqui, Ana Mendonça. É tanto e-mail que veio coladinha. Estou adorando o programa. Guga manda muito bem. Ana Mendonça, é a sua? Aí não, né? É a sua? Você sorteou, né? Te falar, viu? É a esposa do Guga, mas ó, valeu, foi sorteada, valeu, tá valendo. Não é sua esposa? É sua irmã? Não, minha mãe. A sua mamãe? Aí, Você tá acabou vendo? de falar que a mãe dele é a esposa dele. Não, Mas olha, tá aí, cara. Foi bem. Tá bem, foi sorteado, não tem Bom isso aí. análise. Aqui só não pode participar. Um abraço para a mamãe do Guga. Então. Funcionário da TV Mais não pode. Quem vai agora? O kit de vinhos com uma taça e uma garrafa de vinhos da Gesso MM. Leandro Matia. Agora quem segura o Coringão. Deixaram chegar, aí já era. Guerreiro é passado. Vamos, Corinthians, rumo ao tri mundial. Porra, meu irmão. Né? Esse aqui, hein? Esse aí você mandou a mensagem, Hã? Você mandou. Não, tá aqui. Não tem e-mail. Leandro Matia. Mas também não fala de bairro, eu fico, tem que falar bairro, de onde quer pra gente. Não fica bravo, ele vai, na próxima vez ele vai mandar certo. Mas aí, ó, Guerreiro é passado, é verdade, Guerreiro é passado, meu. O Guerreiro é passado, mas a guerra continua, esse é o Corinthians. Nossa, tá rimando até. Nosso poeta. Não tem essa. Agora um jantar para 2 pessoas, churrascaria Picanha de Ouro. Vai, Guga. Vamos lá. Você que gosta de pegar na picanha. Não é comigo, não. Alessandro Miranda da Silva. Goleiro Walter pegou muito, você falou em pegar na picanha, pegou na bola. Pegou bastante. Pegou. Pizzaria Zanini, a primeira pizza, são 2, a gente vai sortear a primeira. Vai. Por favor. Ana Maria, o Corinthians é forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro? Abraços, Ana. É um dos candidatos. Ana Maria Borges Varela. Mais uma pizza da Zanini. Mais uma Zanini. Caio Sérgio. São Paulo irá se classificar para a Libertadores, Nicola? Pergunta dele. Estou começando a ter sérias dúvidas. Eu até imagino que o elenco do São Paulo está entre os melhores do Brasil, mas a falta de organização, a indisciplina dos jogadores, a falta de comando... Pensando que o técnico pode cair contra o Corinthians... Faz com que eu comece a suspeitar da possibilidade do São Paulo não ir para a Libertadores do ano que vem. Eu digo o seguinte, mesmo que o 17ª rodada, o técnico caia, São Paulo em crise, tem muita lenha para se recuperar. Lembrando que o Corinthians ano passado terminou o primeiro turno numa situação pouco confortável, depois foi campeão do segundo turno e só não foi campeão por conta de perder... Perder? Você tá embalado. O sotaque do senhor é... Do tal do Figueirense, que dá... Isso não me desce na até arena. Hoje. Não desce até hoje. É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês. Acabou Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu quero lembrar que na segunda-feira que vem a gente vai sortear o prêmio do mês, que é o rastreador Localizar Alto, tá? Então, segunda-feira, participe. E aí, se a gente bater mais um recorde, a gente vai sortear mais um rodízio de pizza. Sortear um strip do Carreiras. Ei, meu Deus. O cara tá querendo ver o Ganso aqui. Né? Vai falar com o Juvenal, Nicola. Vai falar com o Juvenal. É isso aí, aqui, já só passando aqui, teve torcedor que pediu isso aqui pra gente no e-mail. Palmeiras. Próximo jogo do Palmeiras pega o Vasco no Rio de Janeiro, né, Nicolinha? São Paulo pega o Cruzeiro aqui. O Corinthians joga contra o Curitiba fora. Tá? E o Santos, lá, pega o Joinville em casa, tá? Boa Depois, na 16ª rodada, o Corinthians pega o Vasco em casa, o São Paulo vai até Minas enfrentar o Atlético Mineiro, jogo duro, tá? O Palmeiras pega o Clube Atlético Paranaense, mais 3 pontos em casa aqui, Palmeiras, tá? O Santos vai pegar o Flamengo do Guerreiro. A bola de cristal tá aí? Eu acredito que vai dar uma troletada aí.
Troletada. Tá? Essa é boa. Vai dar uma troletada. É isso aí. E aí na 17ª rodada, a gente tem o clássico do São Paulo contra o Corinthians, que aí Nós vamos que eu jogar? acho que vai cair o técnico. Eu acho que deve cair o técnico do São Paulo, pelas circunstâncias de tabela. O Santos pega o Curitiba em casa. E o Palmeiras tem um jogo aí relativamente difícil, que vai pegar o Cruzeiro do Luxemburgo lá. O Luxemburgo do rei do pôquer, né, Nicola? Eu só queria É um pedir... esporte. Eu só queria pedir para que os nossos telespectadores, ao longo da semana, fossem separando looks relacionados ao Peru. Para a gente dar de sugestão para o Carreiras, na semana que vem a gente mostra algumas das possibilidades de vestimenta, para o Carreiras já ir se acostumando com a ideia, porque certamente o Guerreiro vai fazer muito mais gols que o André, e ele vai ser motivo de, no mínimo, piadas no final do ano. No mínimo, vai Nicola, ser eu quero te fazer uma pergunta Trending aqui. Topics. Foi o nosso querido Almir, que esteve aqui do 1º de maio. Ele está fazendo uma pergunta que eu acho que o feitiço costuma virar contra o feiticeiro. Uma hora isso vai acontecer. Eu não sei qual é a instrução que o Corinthians ou o Tite coloca em relação ao gramado para se molhar tanto antes, de tanto se escorrega. Então o Almir está perguntando aqui, né, o Corinthians surpreende os adversários quando joga sabão no gramado, qual o motivo de tantos escorregões? Tá? Ele tem razão, ele está falando isso mesmo. Sim. Porque acontece muito, claro que você fala assim, os dois times estão iguais, mas o Corinthians joga mais lá. Eu acho isso um pouco injusto, tá? Porque o Corinthians joga mais lá, então a capacidade que você tem de se adaptar é melhor, você joga mais, você acaba conhecendo o gramado. Agora, eu não sei por que isso, não sei por quê. Vai chegar uma hora que vai ter uma jogada talvez decisiva que o Corinthians precise e vai escorregar e vai sofrer o gol. Meu Deus. Coisas do futebol, acontece isso. Pronto. É isso? Então, boa semana. Então, parem de molhar o campo, parem de molhar o campo. Vai economizar água, é bom demais. É isso aí, vai economizar água. Embora o Corinthians... Politicamente olha, correto. embora interessante, o estádio do Corinthians é um estádio verde. Gente, Então, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a Até todos. segunda-feira, às 21h30. Estaremos de volta aqui, se Deus quiser, esperando você. Tchau.